Kelly, o catedrático deita e rola. Gilmar Machado emociona o coração. É gol do Botafogo, pula e sai do chão. Vem, vem com a opinião, Fogo Play. Botafogo somos nós e não tem pra ninguém. Nós e não tem pra ninguém. O Inter pistola, comenta e passa a bola. Gustavo Kelly, o catedrático deita e rola. Gilmar Machado emociona o coração. É gol do Botafogo, pula e sai do chão. Vem, vem com a opinião. Muito boa noite a você, torcedor amigo aqui da Rádio Opinião Play, do canal Opinião Fogo Play. Seja bem-vindo a mais um vídeo para trocar essa ideia benigna com você aqui na Opinião Fogo Play. Hoje, 29 de agosto de 2025, pré-jogo de Botafogo e Bragantino, que vai acontecer amanhã, dia 30 de agosto, às 18h30, no estádio Newton Santos. Botafogo tem 32 pontos, né? Está lá na quinta colocação. Tem à sua frente o Bahia com 36, o Cruzeiro com 41, o Palmeiras com 42 e o Flamengo com 46. Botafogo joga amanhã com o Bragantino. Não tem razão para poupar titulares, porque os próximos jogos do Botafogo pelo Brasileiro é com São Paulo no dia 14 de setembro, né? Lá no Morumbi, às 17h30. E tem, antes disso, a Copa do Brasil, o segundo jogo com o Vasco da Gama no estádio Newton Santos, no dia 11/9, às 21h30. Então, o Botafogo, para esta partida diante do Red Bull Bragantino, não tem razão para poupar titulares. Mas, ao que parece, o Botafogo vai ficar pelo menos sem 2 jogadores que atuaram como titular na última partida diante do Vasco da Gama. O atacante Cris Ramos, né, que deixa o gramado do estádio São Januário com sintomas de uma concussão, né? E o Alex Telles, que reclamou de dores, que foi substituído pelo Marçal, mas que exames apontaram que não é nada grave, mas devido aos problemas com contusões já ocorridas nesse pós-Mundial de Clubes, né? A temporada foi dividida entre antes do Mundial de Clubes e depois do Mundial de Clubes. Todo ano tem as janelas. Esse ano teve o Mundial de Clubes que dividiu ali a temporada. E muita gente analisa um pouco do desempenho dos clubes a partir deste evento futebolístico que nós tivemos a oportunidade de cobrir aqui pela Rádio Opinião Play, pelo canal Opinião Fogo Play. Foi sensacional. Então, Botafogo, depois disso, precisou aí, cuidar de alguns jogadores, incluindo o Caio Pantaleão, que, ao meu ver, foi um dos melhores do Botafogo na partida diante do Vasco da Gama. Possivelmente vai ser titular no jogo diante do Red Bull Bragantino. O Alex Telles tem essa situação aí, mas o Botafogo também tem o Marçal. Está recuperando o Cuiabano. O Cuiabano pode retornar na segunda partida da Copa do Brasil diante do Vasco da Gama. Então, a gente pode aí, de alguma maneira, fazer nosso campinho de sempre aqui, né? Nosso campinho de sempre. A gente até deixou aqui o John, que é matéria. Daqui a pouquinho vamos falar, né, do John. Vamos chegar no John,
né, da polêmica aí do John. Já. Deixa eu só concluir aqui a análise de quem joga na equipe do Botafogo, né? Temos aí, eu coloquei o John, mas não deve ser ele, né? Deve ser o Neto. Eu explico daqui a pouco por quê. Eu tenho quase certeza, conheço vocês já devem saber por quê, né? Vitinho, Alexander Barbosa, Caio Pantaleão. Aqui a gente tem que inverter porque o estagiário colocou na posição errada aqui. O Alex Telles é dúvida, tá? Mas pelo andar da carruagem, pelo que a gente já conhece, deve ser o Marçal aqui. Teríamos Marlon Freitas, Montoro e Danilo. Cabral, o Cris Ramos é outra dúvida. Não é outra dúvida, não. É desfalque, não é dúvida. Cris Ramos já é desfalque, porque protocolo de concussão ele vai ter que aguardar. Ele deixou o estádio de ambulância, foi substituído, então não deve jogar. E aí, é claro, eu quero saber de você, da galera que está sempre aqui conosco. Quem é que deve entrar aí no lugar do Cris Ramos? O que o nosso querido Ancelotti, né, David Ancelotti, deve fazer aí para colocar no lugar do Cris Ramos um outro jogador, tá? A gente vai dar um tempo para vocês pensarem, né? Então o torcedor vai ter um tempinho aí para pensar em quem vai entrar aí no lugar do Cris Ramos. Bom, quero falar com vocês também sobre a notícia do dia. O John acertou com o Nottingham Forest da Inglaterra. Eu quero novidade. Eu disse para vocês aqui que quando teve aquela história toda lá com o West Ham, que não ajustou, que voltou do aeroporto. Tem gente que diz que ele voltou do aeroporto e tudo mais, coisa e tal. O John foi lá nas suas redes sociais, né? E falou o seguinte: hoje venho me manifestar junto com o torcedor do Botafogo que tanto me apoia desde o dia que cheguei aqui. Recebi, sim, uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos na minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nesses momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixar o clube. Aqui é tempo de Botafogo. Ô, John! Você mentiu, viu? Você sempre quis deixar o Botafogo. Olha, John, não tem problema. Seu nome está inscrito na história do clube. Você conquistou com o Botafogo 2 grandes títulos fantásticos. Eu estava lá e vi o quanto você foi um atleta dedicado, vi o quanto você foi útil e foi, assim, um jogador sensacional naquela jornada e tem todo o direito de buscar um outro lugar de realizações profissionais. Isso está tudo certo. É do jogo. Agora, o que não é do jogo é esse lenga-lenga. O que não é do jogo é essa conversa fiada. O que é do jogo, se de fato tem respeito e gosta da torcida e do clube, é ter papo reto. É ter uma conversa olho no olho do torcedor. Entende? O que não dá é para... Semana passada eu tenho um discurso e agora já vou ter que ter outra. Ninguém é bobo, John. A sensação que fica para o torcedor nesse exato momento é que ele está sendo enganado. Eu acho que o torcedor aqui da Opinião Fogoplay, o cara mais atento, ele não cai mais nessas armadilhas. Porque a gente vem alertando sobre contradições dentro do departamento de futebol do Botafogo, em especial na condução do senhor John Textor, que a questão do clube nem sempre fica em primeiro plano. Ainda mais agora que ele perdeu a sustentação dentro da hold criada por ele mesmo. Então, John,
já que você não teve papo reto com o torcedor, eu vou ter com você. Esta sua saída do Botafogo foi muito mal conduzida. Não teve nada de profissional. Teu staff, o Botafogo, você, que você não é criança, você é um profissional, vocês conduziram essa história muito mal. Muito mal. Eu conheço você, John. Tive inúmeras oportunidades de te entrevistar, vejo você, já falei aqui no canal inúmeras vezes o profissional dedicado que você é. E o quanto a gente aqui nesse canal te tratou com respeito. E é em cima desse respeito que eu quero te dizer. A sua saída do Botafogo foi muito mal conduzida. Muito diferente, por exemplo, do seu companheiro que você vai encontrar lá no Norte Floresta, que é o Igor Jesus, que tem, para mim, o mesmo vínculo que você tem com o torcedor do Botafogo. É diferente do Jair, por exemplo, que chegou ali e mal sentiu o que era o Botafogo. Agora, você não. Você merece até estar no muro dos ídolos. Mesmo com essa saída, depois que o torcedor passar essa tristeza com a tua saída, eu tenho certeza que muita gente vai lembrar de você com carinho. Mas eu não posso deixar de dizer, conduziu muito mal esta sua saída do Botafogo. Tá? Seu staff conduziu isso, né? Eu acho que é seu staff com a sua anuência. E é uma pena. É uma pena porque a gente já sabe, John, a gente sabe que o futebol é movido hoje pela grana, pelo quanto se paga para um jogador, quanto de salário que se coloca para você, e que esse amor ao clube, ao torcedor, é um amor, muitas vezes, interesseiro, e não um amor interessado, um amor respeitoso, né? E eu acho que nessa tua saída foi uma saída ruim, mal conduzida. Mas, reitero, para quem esteve tão perto de vocês nessa jornada toda, eu desejo até você sorte, que você continue brilhando, porque você é um baita atleta, é um jogador, reitero, tenho muito respeito por esse atleta, pelas diversas vezes em que o John falou conosco aqui na Opinião Fogoplay, mas reitero, assim, não foi muito bem conduzido isso, tá? Ao torcedor do Botafogo, a você, torcedor, a gente aqui na Opinião Fogoplay pede isso a vocês há muito tempo. Ninguém é maior do que o Botafogo. Então, vida que segue, Botafogo tem o Neto, vai seguir com o Neto, e agora o John ficou na história. E é simples assim, é dessa maneira que eu trato essa questão. Então, vira a página. Então, segue adiante. O Botafogo tem inúmeros desafios à frente. O brasileiro, para pelo menos se manter ali no grupo para a Libertadores e a Copa do Brasil do ano que vem, né? Então precisa vencer o Red Bull Bragantino para continuar com pontos à frente. O Botafogo tem um problema sério que precisa ser melhor discutido, que é o seu treinador. O seu treinador, em muitos momentos, e isso foi falado por nós, ele não tem experiência para lidar com os desafios que o Botafogo está enfrentando nesse 2025. O Botafogo tem questões administrativas e financeiras seríssimas. Hoje já se fala em muitos lugares, muitos cantos, da possibilidade do Botafogo cair quase que num umbral, vamos chamar assim, do futebol, igual o Vasco caiu, está na Série A, mas não tem força para investimento, não vai ter mais fôlego para adquirir atletas, para entrar em campeonatos, para disputar os campeonatos. Então, esta é uma questão que precisa ser seguida de forma muito atenta pelo torcedor do Botafogo. Tá? Então, espero sucesso para o John, torcedor do Botafogo, cabeça voltada para o brasileiro e, principalmente, é fundamental que o Botafogo consiga passar para a próxima fase da Copa do Brasil daqui a mais ou menos 10 dias. Então, esse tempo de treinamento é importante, né,
para o David Ancelotti conseguir aí não ser surpreendido. Está sendo surpreendido demais. Mas isso aí está na conta de quem, de alguma maneira, pensou o futebol do Botafogo neste 2025. Não é? Primeiro contratou um treinador que ninguém queria. Treinador que estava demitido no primeiro dia. Que, quando acertava, era criticado. Agora, olha a contradição e a loucura das coisas. O David Ancelotti erra, e erra feio, na escalação, na forma como substitui, na maneira como conduz. Já tem mais de um mês e a equipe continua oscilando, faz uma partida boa e outra terrível. Terrível. Fez 2 partidas com a LDU que, pelo silêncio do torcedor, a gente se pergunta as contradições nas análises. As contradições nas análises. Nós vimos a análise que apareceu para a derrota diante do Palmeiras no Mundial, e olha a força da análise que está se fazendo na derrota para a LDU. Colocar o Palmeiras do lado da LDU, o Palmeiras é muito mais time. O Botafogo foi eliminado pelo time mais fraco do mata-mata. Fez 2 partidas horrorosas. E o treinador se surpreende com tudo. Por que ele se surpreende com tudo? Porque ele nunca esteve ali. Aliás, ele nem está ali para Conmebol. Para Conmebol não é ele que comanda o Botafogo, é o Cláudio Caçapa. Então, assim, parabéns, ó. Parabéns para quem, né, estendeu o tapete vermelho para o senhor John Textor ad eterno, e ainda estende. E parabéns. Parabéns para quem pediu saída de treinador e que agora o Botafogo se coloca nessa situação. Então, o senhor David Ancelotti já pode ser criticado, já deve ser criticado e já deve ser cobrado pelo torcedor. Já está mais do que na hora de ser cobrado pelo seu torcedor. O jogo pós-LDU já deveria ter sido cobrado pelo torcedor. Eu acho até que não foi, porque ele foi fora. Tudo bem, fez uma boa partida diante do Juventude. Mas na lembrança, está muito fresquinho as 2 partidas que fez com a LDU. Então, assim, o torcedor do Botafogo daqui em diante tem que parar. Está na hora de tirar da bio. Você que colocou na bio que é sócio, está na hora de tirar da bio que é sócio e colocar na bio que é botafoguense, que não deveria nunca ter colocado aquilo. Então, está na hora agora de também cobrar. Está na hora agora de também se manifestar. Vai esperar quando? Quando terminar o campeonato, quando tiver todo mundo de férias? Vai cobrar a quem? A quem não tem nenhum poder de decisão? Não. As redes sociais existem para isso. O estádio é um espaço para isso. Não tem menor problema de se manifestar, não. Parece que está proibido se manifestar contra a maneira como o Botafogo está sendo conduzido. Então, para com essa besteira. Então, você tem que ter na sua cabecinha e aprender definitivamente. Ninguém é maior do que o Botafogo. Vamos voltar aqui para a nossa escalação, né? Escalação do Botafogo. E eu quero saber de você, eu quero saber da galera. Quem deve jogar ali no lugar do... Meu Deus, fugiu agora aqui da minha cabeça o nome do atleta. Quem deve jogar no lugar do Cris Ramos? Agora sim, lembrei aqui, né? Você pode colocar o Savarino. Você pode colocar o Savarino ali. Por que não? Né? Savarino de volta. E aí você pode jogar aqui, né? O Arthur Cabral centralizado. O Arthur Cabral centralizado. Opa, perdão. O Arthur Cabral centralizado. E aqui na ponta, você pode também. Sabe o que você pode, que ele pode fazer também? Coloca o Matheus Martins aqui. Coloca o Matheus Martins aqui. Que mais uma vez entrou e não fez nada diante do Vasco. Mas está voltando de contusão. Bota o rapaz para jogar
Arthur Cabral aqui. O Montoro, para mim, foi bem contra o Vasco, lutou, dos pés dele poderia ter, né? Ele buscou bastante o jogo. Pode substituir o Arthur aqui, né? E coloca um terceiro atacante, mas aí perde o jogador de lado, né? Ou no lugar do Arthur, pode vir o Jefinho também aqui, né? Jefinho, pode ser. O Jefinho aqui pelo lado direito, né? Montoro, ou aí aqui eu vou de Montoro ou Savarino. Montoro ou Savarino, tá? Esse para mim aqui é a possível equipe do Botafogo, para este jogo diante do Red Bull Bragantino. O fato é que não dá para poupar, tá? O fato é que não tem que vir com essa história de poupar jogador para essa partida. Eu penso dessa maneira. Não pode poupar. Então eu quero saber de você, torcedor, da galera que está aqui conosco. Essa escalação, gostou dessa escalação? Aliás, tem que tirar o Marçal aqui, né? O Alex Telles aqui, né? Tem que tirar o Alex Telles, talvez seja o Marçal aqui. E o Alex talvez fique no banco, se precisar ele entra, mas o início deve ser o Marçal. Chance do Botafogo fazer aí mais 3 pontos, né? E a 35 pontos, encostar, caso o Bahia dê uma cochilada, encosta no Bahia que está com 36, né? O Bahia joga nesta rodada, se eu não me engano, o Bahia joga fora com o Mirassol, tá? Joga fora com o Mirassol. Se o Botafogo vencer e o Mirassol também vencer, dependendo do placar, até o Mirassol é que salta para a 4ª colocação. O Botafogo permanece na 5ª com a mesma pontuação que o Mirassol. É isso, gente. Quero agradecer imensamente a você, torcedor, que esteve aqui conosco. Quero pedir aquele like benigno, se inscrever no canal, né? Deixe aí o like, fortaleça a opinião Fogoplay, tá certo? Muito, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. E amanhã tem pós-jogo. Pós-jogo vai ter. Pós-jogo de Botafogo, Botafogo e Red Bull Bragantino. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus.